reprendre rapidement plan APC. E quero repetir rapidamente o índice que eu dei. Premier point, Primeiro ponto, introduction. introdução. Deuxième point, Segundo ponto, définition. definição. Troisième point, Terceiro ponto, la cause profonde des conflits familiaux. a causa profunda dos conflitos familiares. Quatrième point, Quarto ponto, 4 histoires, 4 histórias, 4 conflits. 4 conflitos. Cinquième point, Quinto ponto, les conflits familiaux générationnels. os conflitos familiares geracionais. Et enfin, sixième point, E enfim, sexto ponto, quand le vase est brisé. quando o vaso é quebrado. Tobandi na introduction lelo. Começamos hoje com a introdução. Les conflits familiaux, Os conflitos familiares, source de malheur. fontes de maldades. Biso nyonso ndenge tofandi awa. Conforme cá estamos todos nós, Moko na moko aza na famille na ye. e cada um tem a sua família. Et pas yo uti. De onde tu vieste? Parce que botami na nzete te. Porque não vieste de uma árvore. Za mwasi moko, Há uma na mulher mobali moko, e um homem basangisa nzoto que uniram-se po babota yo. para darem a luz a E ti. makila yo za na yango wana. O sangue que tu carregas Eza makila ya famille na é bino. o sangue da vossa família. Et tango nazomona ba conflits familiaux, E quando eu vejo conflitos familiares, nalingi nalobela kaka te famille restreinte. e não quero só falar da família restrita. Nakobanda na famille restreinte, Começarei da família restrita, tokokende na famille élargie. iremos até a família larga. Banoko, bakoko, baneveu, bakousin, bakokoloko. Os tios, avós, primos, sobrinhos, até antepassados. Oyo ezali fondement ya vie na yo. Que é o alicerce da tua Oyo ezali vida, epai yo uti. que é a tua fonte de onde De vieste. famille na yo. A tua família. Nzambe moto akela famille. Foi o Senhor quem criou a família. Église boyoka. Igreja, preste atenção. Famille ute pa ya satana te. A família não vem de Satanás. Nakolobela yango malamu lobi. E falarei melhor amanhã. Me boyeba que Satan alingi famille ata moke te. E saibam que Satanás não quer nem tão pouco a família. E mokolo na mokolo, E a cada dia, Satan akobundisa famille. Satanás combaterá a família. Parce que Satan ayebi. Porque Satanás sabe, Soki famille se a família efandi stable estiver estável na kati ya liloba ya Nzambe. dentro da palavra de Deus, Soki famille se a família etabuli uni, caminhar unida, bakosala makambo ya minene. farão proezas. Yango bomonaka Satan akokota na famille na Por isso bino Satanás entrará em vossa po família aluka destabiliser. para procurar destabilizar. Akomema ba conflit kati na ba membre Trará ya famille. conflitos dos membros da família. Akomema division kati na ba membre ya Trará famille. divisão nos membros da família. Souvent tongo kotala makambo yango. E de hábito olhando para aquilo, Makambo ezobundisa bino. o que vos peleja, Bala mosusu eza makambo ya mike se mike. calhar são coisas pequenas. E Satan akokotisaki E ndoki Satanás colocará na kati ya bruxaria ba famille dentro das famílias mpona kodestabiliser famille. para destabilizar a família. C'est pour cela boko remarquer na ba famille mosusu. Por isso notarão em outras famílias, Ata mutu moko te ayebana. não há ninguém que é conhecido. Na ba famille mosusu. Noutras Ata famílias, mutu moko te atombwama. não há ninguém Ba exaltado. famille mosusu. Noutras Ata famílias, diplôme d'état ata moko te azwa nem yango. o certificado ninguém tem. Pourquoi famille wana ezovivre ba malheur wana? Por que que esta família enfrenta estas maldades? Soki kozala cause d'un conflit familial. Pode ser por causa de um conflito familiar. Loba nanga amen. Glória a Jesus. Tozali awa na mabor. Estamos cá na Mabor. Na côté moko babengaka je crois Shabani. E numa área chamada mais ou menos Shaban. Boyebi yango? Conhecem? Côté ya Shabani awa na mabor. Conhecem lado do Shaban na Mabor. Événement moko eutaki koleka kala mingi te. Há um evento que ocorreu recentemente, Quoi année passée ou bien il y a 2 ans. creio ano passado ou há 2 anos. Papa bonko azobokola bana na ye. Um senhor criava seus filhos, Aboti bana misato. teve 3. Mibali ya mibali, 2 rapazes moko ya mwasi. e uma menina. Tata bunda na vi ndenge ezalaka, Ele se esforçou na vida como é sabido, atonga ndako. construiu uma casa Azovivre na famille na ye na ndako. e morava com a sua família nesta casa. Mokolo moko, Certo dia, liwa elakaka te, a morte não avisa, tata ye kokufa. o pai acabou por falecer. Tango tata akufi, Depois do falecimento do pai, matanga esili bapanzi matanga. e separaram-se depois do funeral.
bandeko ya tata, os familiares do pai, banoko ya bana, os tios dos filhos, baye kotelema, levantaram-se, baye ko visiter bana. vieram visitar os filhos. Visite oyo baye, A visita deles eza po ete ba récupérer lopango, é para recuperarem o quintal, tozwa ndako. que tenhamos a casa. Wana eza misala ya coutume ya Estas são as Afrique. práticas do costume africano. Oyo etali ba conflit na kolobela bino awa. No que tem a ver nos conflitos, falarei cá. Ezali ba conflit ya salité oyo elekaka na ba famille africaine, surtout biso ba noir. São conflitos imundos que acontecem nas famílias africanas, principalmente famílias negras. Talaka coutume na biso ya ba noir. E repare o costume dos negros, Otala lolenge ezali na tina te. do jeito que é inútil, Otala lolenge ezali na salité. do jeito que está na sujeira, Otala lolenge ezotambwisa e kindoki. do jeito que faz caminhar a Papa bruxaria. uti kokufa. O pai acabou por Atiki morrer, bana misato. deixou 3 filhos. Mpona mondele, Para o branco, ndako wana eza héritage ya bana. esta casa é a herança dos Mais filhos. coutume ya Afrique Mas o costume africano etelemisi banoko. levantou os tios. Bozwa bandako wana. Recuperem estas Baye casas. kotelemela bana. Se oporam contra os filhos. Ekomaki ya koswana. Era até de discussões. Lokola bana basilaki deja kokola. Conforme os filhos já eram crescidos, Balobi non bokoki korécupérer lopango ya tata na biso disseram que te. não podem recuperar o quintal do nosso Parce que eza pai, héritage na biso. porque é nossa herança. Bien aimé ekomaki ya koswana. Bem amados, tornou-se uma grande discussão. Bokende na Shabani botuna histoire wana eza vrai. Vão lá na área do Shabani e perguntem, a história é verdadeira. Tango baswani Depois de discutirem, banoko balobi sava os tios disseram, está bem, toke na biso. nós vamos nos embora. Banoko bakenda Os tios foram-se. mikolo ezoleka. Os dias passavam. Banoko bakenda Os tios foram-se. mikolo ezoleka. Os dias passavam. Banoko Os bakenda. tios foram-se. Mokolo moko boye Um certo dia, après kama ntango molai depois de um longo tempo, yaya ya mobali ya liboso o primogênito, bamoni akomiko on dirait moto azo abandi kizengi. e ele parecia que se tornou um louco, Kizengi pa akomi liboma. até que enlouqueceu. Donc nde nazoloba na bino awa Conforme eu falo, yaya ya 3 bana wana quer dizer, o aza na primogênito liboma. tá louco. Eleki lisusu mikolo mike Passou 2, 3 mwana dias, mwasi alamuki a menina levantou. ye bapesi liboma te. Ela não enlouqueceu. Akomi lokola mutu moko azanga Ela mayele. tornou-se paranoica. Azalaki jeune fille calme. Era uma jovem Akoma calma. na balabala akomi Foi na kotelengana rua. akomi kotambola pamba pamba. Começou a andar A anauticamente. perdre controle ya vie na ye. Perdeu o controle da sua Kino vida. lelo Até ao dia de hoje. mwana ya suka ya mobali O caçula, mokolo moko um certo dia, aswanika na ndeko na ye ya famille discutiu com o familiar, akoti na ndako entrou em casa, amibomi se suicidou-se, suicide. morreu. Qu'est-ce qui a provoqué tout ça? O que que provocou tudo isto? Conflit familial. Conflito familiar. Kati ya conflit familial No conflito familiar, na ba famille na biso africaine nas nossas famílias africanas, kindoki ebatamaka na se. a bruxaria se esconde por trás. Tika na ye biso ayo peut-être nakoya kobosa. Deixa eu dizer, talvez me esquecerei. Okoki koloba nanga sikoyo ke yo oza na conflit moko te. Tu podes dizer que não tens conflito nenhum. Nalobi na yo keba. Eu digo cuidado. Parce que il y a nalobaka na français il y a des conflits oyo ezali clair. Eu digo em português que há conflitos claros. Il y a des conflits cachés. Há conflitos escondidos. Yes. Glória. Conflit mosusu Outro conflito. oyebi yango Tu sabes ke oswana na ndeko songolo ya que famille. discutiste com fulano na família. Ke yo na ye bobebana. Que tu e ele têm Ke problemas. bosololaka kutu te. Que nem sequer há conversa entre Boyokanaka vós. kutu te. Não há entendimento nenhum. Consciemment oyebi. Conscientemente tu Oyebi sabes. conflit wana. Conheces este conflito. Mais eza na conflit moko latent, caché. Mas há um conflito escondido. Conflit wana. Este conflito Mbala mususu olobaka kaka liloba moko ya koleka. talvez foi uma palavra só que passava. Mais nzokande ndeko ya famille. Afinal, o familiar, Akanga yo na motema. ele reteve e prendeu-te no coração. Yo olobaka. Tu dizes, Naza na likambo na mutu te. eu não tenho problema com ninguém. Nga nalingaka bandeko na ngai ya famille. Eu amo meus Mais familiares. nzokande kaka na famille wana. Afinal, nesta mesma Eza na família, mutu moko. há alguém. Mbala mususu boliaka mesa moko. Talvez comem na mesma Mbala mususu mesa. botambolaka esika moko. Talvez caminham Mbala juntos. mususu bolalaka esika moko. Talvez dormem no mesmo Mais leito. oyebaka te. Mas tu não sabes Eye akangela yo motema kala. que ele prendeu, fechou o coração contra ti faz tempo. Oyebi te. Tu não sabes. Asekisaka yo. Ri contigo. Nzokande na motema boma yo. Afinal, o coração já matou-te. Glória. Nalingi naloba lisusu nini? Quero dizer mais o quê?
conflits familiaux O conflito familiar et cause à la conflit direct podem ser conflitos diretos et des conflits indirects. e conflitos indiretos. Nini yango na bengi conflit direct. O que eu chamo conflito direto? Ezandingi na uti koloba conflit yo yebi Conforme eu disse, conheces o oyo conflito ezo kabola yo yo na mutu wana que separa-te daquela pessoa groupe ya bato wana na famille. ou de um grupo de pessoas na Yo família. moko yebi Tu e próprio yo na sabes bango boza na conflit. que tem um conflito entre vós, Yo na yo boza na conflit. que há um conflito entre tu e ele. Eza yo moto sala to bango nde basalaki yo likambo to yo osalaki bango likambo. Foi talvez você ou eles que fizeram mal. Eza direct. É direto, Eza na conflit indirect. mas há o conflito indireto. Conflit indirect O conflito indireto, ezali yo kutu ozalaka mokolo makambo ebima te. tu nem estavas presente no dia dos problemas. Mbala mosusu oza na yo na Luanda. Talvez estás em Luanda, Me bandeko ya famille mas os familiares baswani kuna na damba. discutiram em Damba, Baswani kuna na makela du zombo. discutiram no Maquela no Tango Zombo. baswani na tata na yo Quando kuna. discutiram com teu pai Baswani lá, na mama na yo kuna. discutiram com a tua Yo mãe, oza na yo te. tu não estavas Yo oza na presente. Luanda. Tu estás em Me Luanda. conflit wana Mas este conflito, conséquence na a yango consequência elati yo awa na Luanda. abrangiu-te aqui em Luanda. Oyebi na yo te. E tu não sabes. Okosambela pe na yango te. Também não orarás contra isto. Parce que mutu mingi asambelaka mpo na likambo ya yebi. Porque muitas das vezes se ora pelo que sabemos. Et c'est pour cela Bible elobi. Por isso a Bíblia diz: Libota na ngai ezali kokufa o meu povo mpona perece kozanga boyebi. pela falta de conhecimento. Kozanga boyebi A falta de ezali conhecimento excuse te liboso ya não Nzambe. é desculpa diante de Deus. Soko ozangi Se boyebi faltas okozala conhecimento, détruit. serás destruído. Okukufa. Morrerás. Conflit familiaux O conflito familiar ememba bato ebele na kufa. levou muita gente à morte. Glória. Ozona nanga Glória a Deus. naza na introduction. Estou na introdução. Bien aimé, Bem amados, asi napesa témoignage moke ya ngai. já dei cá um pouquinho do meu testemunho, muitos conhecem. Nalingi nakota moke sikoyo na famille restreinte. E quero entrar um pouco na família restrita. Papa nanga ndenge bana morija bayebi azali polygame kino lelo. O meu pai, conforme os filhos da Moriá sabem, é polígamo até o dia de hoje. Azwa basi ebele abota biso pe mingi. E teve muitas mulheres e inúmeros filhos. Combien tozali exactement na yebi te. Quantos somos exatamente, eu não sei. Na kati ya famille wana nga nde moto naza yaya. E nesta família eu sou o primogênito. Mama na biso A nossa mãe, oyo awutaki kokufa oyo bokundaki que acabou de falecer recentemente, ye moto azalaki mwasi ya liboso ela foi a primeira mulher. babalana na église catholique na papa nanga. Casaram-se na igreja católica com o meu pai. Papa aya kozwa basi mosusu nsima. E o pai teve outras mulheres depois. Papa nanga akabwani na basi kamwa ebele O meu pai separou-se de um grande número de nde mulheres aye kotikala na basi mibale oyo baza na ye kino lelo. e com as quais ficou duas mulheres até na atualidade. Église bozoyokanga Glória a Deus. naza kokota na yo siko na famille. Agora estou entrando na família. Mama oyo ya biso A nossa mãe abota biso 6, nos teve como 6 filhos. 4 garçons, 4 rapazes, 2 filles. 2 meninas. Moko ya bwasi akufa Uma já faleceu. totikala 5. Ficamos 5. Biso nyonso 5 Todos 5 totanga. estudamos. A part mobali na ndeki na biso ya suka Além do caçula, nde asuka na kozwa diplôme é que teve o certificado, mais nayoki déjà ke kuna na mboka akoti na université. mas ouvi que já entrou na universidade. Biso nyonso 4 ya liboso na ye tokenda na ba université Os 4 somos universitários et Nzambe akomi kopambola. e o Senhor começou a abençoar-nos. Nga nakoma pasteur Eu tornei-me pastor. oyo alandi nga O que seguiu azalaki na bitumba ebele tinha muita peleja. akomi professeur assistant na université ya Tornou-se Kinshasa. professor assistente na Universidade de Ya Kinshasa. misato ya mobali O terceiro azali cadre na régie des eaux, responsable monene na régie des eaux. é um quadro nas águas. Ya mine nde mwasi E a quarta asilisa na médecine terminou na azali medicina. docteur kuna na ngaliema clinique ya monene na Kisasa. É doutor em Galiema, uma grande clínica em Kinshasa. Soki boyoki kamwa histoire moke wana E se ouviram esta história, okomona ke biso na libumu ya mama verão que no ventre da nossa mãe tobundani quand même na kelasi nos esforçamos nos estudos mpe Nzambe akomi kosala moke. e o Senhor começou a agir. Me likambo nini eleka na mboka? Mas o que é que ocorreu na aldeia?
moko ya ba mama na biso parmi mibale o batikala na papa. Uma das mães com as duas que ficaram com o nosso pai, Tango azotala libota ya mama nanga. quando olhava para a família da minha mãe, Azotala biso, olhava para nós, atali bana oyepe aboti. olhou também para os filhos que ela teve, Amoni différence munene. notou uma grande diferença. Bana oya ye bazo potana na kelasi. Os seus filhos sem êxito nos estudos, Dire bazo échoué. parece que eram Dire reprovados, bazo matamala mote. parece que não avançavam bem. Atali na ngambo ya mama. Olhou do lado da minha Biso mãe, tozo kende kamwa malamu. nós avançávamos bem. Epesi ye kanda. Aquilo enervou ela. Akosala nini? O que fará? Ake komona nganga. Foi consultar um quimbandeiro. Ayebisi nganga. Disse ao Naza quimbandeiro: prete na futa yo. estou pronta a pagar-te, Mais nalingi o bloquer, o détruire via mbanda nanga mwasi ya libana na ye. Bana ya mbanda nanga ya mwasi ya libosi. mas quero que tu bloqueies e destruas os filhos da minha rival, a primeira esposa. Erwana biso nyonso ba auto uto bimana libumu ya mama nanga. Biso 4 toza déjà na bakisasa. E neste período, todos nós 4 filhos da minha mãe já estávamos em Kinshasa. Ye mama wana bana na ye bazo telenga nanga kuna na mboka. Esta senhora e seus filhos estavam lá na aldeia. Ake komona nganga. Foi consultar o quimbandeiro. Alubi fo ba bloquer bande ngamoko na baleki nanga. Disse que deveriam bloquear a mim e aos meus irmãos. Et ça dit que nga déjà na koma pasteur. Aconteceu que eu já me tornei pastor. Et tango na sambelaka. Enquanto eu oro, Chaque jour. cada Na dia chaka baleki nanga na lusambo. eu coloco meus irmãos menores da oração. Abundaka pona baleki nanga. Eu pelejo a favor deles. Mama wana tango akomi pa banganga. Quando esta senhora chegou ao quimbandeiro, Nganga meki. o quimbandeiro tentou, Zo simbate. não dava certo. Ameki. Tentou Zo novamente, simbate. não dava certo. Nganga yebisi. O quimbandeiro disse para Ama. ela: senhora, Mayele nangesili. terminou aqui meu conhecimento. Nazoko kabana wana te. Não consigo nada contra eles. Mama wana yebisi. E ela disse ao quimbandeiro: Ndenge uza wana solution mususu ezati. já não há uma outra solução. Nganga lobi na ye. O quimbandeiro disse: Solution ezali. há uma solução. Mais solution. Mas a solução, Soko ningi na bloquer. se quiseres que eu bloqueie Bana ya mbanda na yo. os filhos da tua rival, Solution ezaka moko. a solução é única. Yondima. Tu aceita Bana pe ya yo. que os teus filhos também Bakota na liboke wana. entrem neste Bango conjunto, nyonso pe bazala que bloquer. sejam bloqueados todos. Soki yo ndimi Se aceitares, na bloquer bango. eu bloqueio a eles. Oyebi réponse mama wana A pesa. resposta que ela deu, Aloba na ndimi. disse: eu aceito. Les conflits familiaux. Os conflitos familiares, Ozali akotambolaka. estás cá, tu caminhas, Oyebaka te que conflit moko na kati ya e famille. não sabes que um conflito na Ezomema família membre moko ya famille na bino na nzela ya bonganga. está Oyebi te. levando um dos membros da bruxaria Po ba bloquer vie na yo. para bloquear a tua Babebisa vida, libala na yo. para destruir seu Bakweyisa lar, mombongo na para yo. derrubar teu negócio, Bakofakela yo mauvais sort. e vão lançar uma praga Elati yo na nzoto. e vai revestir Malédiction moko elati yo na uma nzoto. maldição te cobrirá, Maladi moko elati yo na uma nzoto. doença te Oya revestirá. kosambelaka. Vens orar, Isilaka te. não termina, Parce que uti na conflit ya porque famille. provém do conflito da família. Kati ya conflit. No conflito, Bato bakendeke pa banganga. as pessoas vão aos Na quimbandeiros, kati ya conflit. No conflito, Bato balobaka. as pessoas falam. Tokotala bana na ye wana. Veremos estes seus filhos Bakota mabala. que entram nos Totala lares, soki bakobota. veremos se Mais terão mutu filhos, azoloba bongo. mas quem aposta Noko na yo. isso, teu tio, Parce que aza na problème na tata na yo. porque tem um problema com o teu pai. Église bozola nanga. Glória a Deus. Surtout. Principalmente, Ndenge na uti kopesa témoignage nanga. conforme eu contei o meu testemunho, Na famille ya polygamie. numa família polígama. Nalobela moke esika wana. E vou falar um pouco deste ponto. Famille ya polygamie. Numa família que está na poligamia, Papa aza na basi mibale misato minei. o pai tem mais de uma mulher. Soki polygamie te. Se não for poligamia, Papa aza adultère. o pai é Azopati ke adúltero. adultère. Adultero. Azwaka basi na balabala. Uma mulheres fora. Mama na bino akokozala na bino moko na kati ya ndako. A sua mãe pode estar em casa, Zoka nde papa azwaka libanda. afinal o pai tem traído. Ntango azwaka libanda wana. Quando ele tem outras Mwasi wana ya mulheres, libanda. as mulheres de fora, Atalaka famille na bino. olha para a vossa família, Atalaka lolenge ezotambola. reparam conforme caminha, Mitali ye moko. olha para ela mesma, Nini yango ya akanisaka na motema. o que é que ela pensa no seu coração.
famille à polygamie. Uma família da poligamia. Famille pas adultère et sale. Uma família onde o adultério está. Coutume na biso et permettre la polygamie. O nosso costume permitiu a poligamia. Or nzambaza contre polygamie. Afinal, o Senhor é contra a poligamia. Só que polygamie est continue na E famille. se a poligamia entrar na família, Umbanda entre ba maman. a rivalidade entre as mães Comme ma conséquence pas ya bana. levará uma consequência aos Yango filhos. boko kiko remarquer. Por isso, podem notar, Só que papa akofi. se o pai falecer, Atika basi misato. deixou 3 Mi mulheres, balito minei. 2 ou 4. Basi wana babota. Essas mulheres tiveram Só filhos. que famille wana bazana Yesu ya Se solo. a família não tiver Jesus, Après liwa ya tata. depois da morte do pai, Bana bakokabwana. os filhos separar-se-ão. Bakobenda na selon ba mama. Serão separados segundo as mães. Moto akosa bino Que te. ninguém vos engane. Bana Yes. nyonso bauti na polygamie. Todos os filhos que nascem da bigamia, Bolingo ya solo o verdadeiro amor ezalaka te. não existe entre Loba eles. soki babongoli Ao mitema. menos que se Mais convertam. soki babongoli mitema Mas se te. não se converterem, Bolingo ya solo ezalaka o te. verdadeiro amor não Pourquoi existe. bino bana bokoki kolingana te? Por que não podem Eza amar-se? conséquence ya bombana ya ba mama É na a bino. consequência da rivalidade das mães. Tokotanga Biblia. Leremos a palavra. Genèse 29. Gênesis 29. Yes. Totelemi honoré maluba. Levantemos para honrar a palavra de Deus. 31 à 35. 31 a 35. Tokotala bombana. Veremos a rivalidade. Genèse chapitre 29, Gênesis capítulo 29, verset 31 à 35. versículos 31 a 35. Gênesis 29, 31 a 35, faça a leitura em nome de Jesus. Amém. Vendo, pois, o Senhor que a Leia era aborrecida, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. E concebeu Leia, e teve um filho, e chamou seu nome Ruben, dizendo: porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Concebeu outra vez, e teve um filho, dizendo: porquanto o Senhor ouviu que eu era aborrecida, me deu também este, e chamou seu nome Simeão. E concebeu outra vez, e teve um filho, dizendo: agora, esta vez se ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso, chamou seu nome Levi. Concebeu outra vez, e teve um filho, dizendo: esta vez louvarei ao Senhor. Por isso, chamou seu nome Juda, e cessou de dar filho, palavra do Senhor. Ok, na chapitre 30. Bolimbi sezaka mwa molai. Perdão é longo. Totanga mbala moko 1 à 13. Vamos ler rapidamente 1 a 13. Capítulo, Bolanda bombanda. Acompanhem a rivalidade. capítulo 30, 1 a 13, faça a leitura em nome de Jesus. Vendo, pois, Raquel que não dava filho a Jacob, teve Raquel inveja da sua irmã, e disse a Jacob: dá-me filho, ou senão morro. Então se acendeu a ira de Jacob contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto de teu ventre? E ela disse: eis que aqui a minha serva Bilha, entra ela para que tenha filhos sob meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. Assim lhe deu a Bilha, sua serva, por mulher. E Jacob entrou a ela, e concebeu Bilha, e deu a Jacob um filho. Então disse Raquel: julgou-me Deus, e também ouviu a minha voz, e me deu um filho. Por isso chamou seu nome Dan. E Bilha, serva de Raquel, concebeu outra vez, e deu a Jacob segundo filho. Então disse Raquel: com lutas de Deus tenho lutado com minha irmã, também venci. E chamou seu nome Neftali. Vendo, pois, Leia, que cessava de gerar, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacob por mulher. E deu Zilpa, serva de Leia, um filho a Jacob. Então disse Leia: vem uma turba, e chamou seu nome de Gad. Depois de Zilpa, serva de Leia, o segundo filho a Jacob. Então disse Leia: para minha ventura, porque as minhas filhas me terão por bem-aventurada, chamou seu nome de Azer, palavra do Senhor. Genèse 29, 31 a 35. Bofandi le tombe azotangila biso na français. Podemos sentar. Je lis au nom de Jésus. Amen.
L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit, l'Éternel a entendu que je ne t'ai pas aimé et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas et elle cessa d'enfanter. Chapitre 30, 1 à 13. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Elle porta envie à sa sœur. Et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel. Et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Elle dit, voici ma servante Bila. Va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux et que par elle j'ai aussi de fils. Et elle donna pour femme Bila, sa servante. Jacob alla vers elle. Bila devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice et il a entendu ma voix et il m'a donné un fils. C'est pourquoi elle appela du nom de Dan. Bila, servante de Rachel, devint encore enceinte et enfanta un second fils à Jacob. Rachel dit, j'ai lutté divinement contre ma soeur et j'ai vaincu. Et elle l'appela du nom de Nephtali. Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa sa servante et la donna pour femme à Jacob. Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. Léa dit, quel bonheur! Elle l'appela du nom de Gad. Zilpa, servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob. Léa dit, que je suis heureuse, car les filles me diront heureuse. Et elle l'appela du nom d'Azer, parole du Seigneur. Quero que alguém aplaude a palavra de Deus. Famille ya polygamie. A família da poligamia. Famille ya conflit. Uma família de conflito. Nazo répété. Repito. Et pas polygamie ezali. Onde a poligamia. Lokola botosi ali lo banzambe ezate. Conforme a desobediência da palavra de Boyokani ya Deus. solo ezalakate. Não há verdadeiro entendimento. Déjà entre ba mama. Já entre as mães. Conflit ekozala. Haverá conflito. Conflit wana éternel. Este conflito é eterno. Namona na ba famille mosusu. Eu vi noutras famílias. Même na ba mboka. Mesmo nas aldeias. Papa balaba simina mitano. O pai teve 5 A mulheres. maîtriser bango. Ele manteve Parce wana elas. nyonso bafandaka na lopango moko. As 5 vivem no mesmo Mutu na quintal. mwasi na chambre na ye. Cada mulher tem o seu Basalaka quarto. ba tour na chambre ya tata. Tem vezes que fazem no quarto do Bato pai. bakoleka balobi, oh papa waza E as makasi. pessoas dirão, esse senhor é A forte. maîtriser basi oyo. Conseguiu conter estas mulheres. Wana eza apparence. Isto é aparência. Maîtrise ya solo ezalaka E te. não há um verdadeiro condimento lá. Jacob Jacob akimi yaya na ye Esaú. fugiu do seu irmão Esaú. Tokomona conflit wana. Veremos este conflito. Na Yes. quatrième point. No quarto ponto. A se retrouver et pas ya noko na ye là-bas. Encontrou-se na casa do tio Labão. Bible lobi. A Bíblia diz, Kaka mokolo azokoma na mboka no wana. dia que chegava nesta terra, Akutani na Rachel. encontrou-se com Raquel. Motema na ye O ningani. seu coração mexeu-se. Aluli Rachel. Apaixonou-se. Kolo eleki. Passaram dias. Ebisi tata Rachel. Disse ao pai da Raquel, Na ninga bala Rachel. quero casar-me com a Raquel. Alubi problème ezate. Disse, não há problemas. Kolo zana mbongo te. Conforme não tens dinheiro, Dote moyo pese ezate. não tens como dar o dote. Travailler 7 ans. Trabalhe 7 anos. Adinga Rachel ya liboma. Ele amava tão a Raquel, A travailler. trabalhou. Bible lobi. A Bíblia diz, Tellement alinga de Rachel. tão que amava a Raquel, 7 ans wana. nestes 7 Na anos, miso na ye. diante dele, Ezalaki lokola mokolo moko. pareceu um dia só. Yes. Mokolo bakopesa Rachel ekoki. Chegou o dia que entregariam Conhece Raquel. a história? Conhecemos a história. A se retrouver na Lia. Encontrou-se com Leia. Bapesi ye Lea. Deram a ele Leia. Makambo ya famille. Problemas da família. Coutume wana. Este costume Elobi ete. disse que Bana basi. as mulheres, Leki akoki kobala avant yaya te. a menor não pode casar antes da mais velha.
atomboki revoltou-se, akei pa ya tata ya bana foi até o seu sogro. na tongo wana Nesta manhã, abi me oyo eza Leia disse: esta é Leia. na travailler pour na Leia te Não trabalhei pela Leia. papa lobi je suis désolé O pai disse: lamento. otimi na biso elingi kaka yaya bana O nosso costume requer que a primeira case. mais question yango oyo Eis a pergunta. ntango ya bandi lisolo ya libala ya Rachel Quando ele começou os processos para casar com a pourquoi Raquel, père ayebisaki ete makambo ya avant por que o pai não contou isto antes? pourquoi ayebisaki ete que Por que não disse na que coutume na biso awa no nosso ndenge costume, yo ozotya miso epa Rachel conforme tu conquistas a ozwa Rachel para teres eza ela, difficile parce qu'il faut tobalisa é nanu Leia difícil porque primeiramente a Leia deve ayebisi ye casar. makambo oyo te Não disse essas coisas. ayebisi ye après 7 ans Disse depois de 7 anos, mokolo oyo alingi azwa Rachel no dia que ele tomaria a bamemeli ye Raquel, Leia trouxeram Leia. tala ndenge coutume etambolaka Eis como caminha o mpo na costume komema baconflit para trazer conflitos. me tata ayebisi ye boye Mas o pai disse o le seguinte: problème eza te okoki mpe kozwa Rachel não há problemas, podes também ter a Raquel, mais il faut travailler lisusu 7 ans mas tens de trabalhar mais 7 anos. alela Rachel Ele amava tão a Raquel, problème eza te não há problemas. nandimi na travailler Aceito trabalhar. botala bible bien Reparem bem na Bíblia. bapesa ye mpe Rachel ka mokolo wana Deram Raquel no mesmo dia, glória a il Deus. fala travailler Mas deveria trabalhar mpona kosilisa nyongo para terminar a dívida. donc na mokuse Curtamente, Jacob se retrouvé na basi mibale Jacó encontrou-se com 2 mulheres. bombanda ebandi A rivalidade mais pas começou. n'importe quelle bombanda Mas não é qualquer rivalidade. bombanda ya yaya naleki Rivalidade entre irmãs. même père même mère Mesmo pai, mesma mãe. makila moko Mesmo sangue. tata moko Mesmo pai. bakomi na bombanda Estão na yoka rivalidade. nayebisa yo Ouça-me. ata bolingani boni Podem amar se não como. yaya naleki Irmãs. bolingani makasi O amor é intenso. mais soki bokomi na bombanda Mas se encontrarem na rivalidade, bolingo eza lisusu te já não há amor nenhum. parce que komi bitumba ya kowela mobali Porque há peleja de disputar o marido. église bozoyokanga bien Glória. bakomi kovivre na mobali na bango Começaram a conviver com o esposo. bible elobi boye A Bíblia diz o seguinte: nzambe a remarqué o Senhor notou que Jacob que Jacob alingi Leia te não amava Leia. nzambe akoti O Senhor entrou. nzambe moto afungoli mabota epai ya Leia É o Senhor quem abriu a Nzambe. fecundidade na Leia e atiki Rachel stérile e deixou a Raquel estéril. Leia aboti mwana liboso A Leia teve o primeiro filho, apesi ye kombo nomeou-lhe. aboti ya mibale Teve o segundo, apesi kombo nomeou-lhe. apeti ya misato O terceiro, kombo ya misato ezointeresenga o moke terceiro não me interessa. lobi mbala oyo Disse: desta vez mobali akosatashe na o marido ligar-se-á a mim. alobi te Não disse: mbala oyo mobali akolinganga desta vez ele me amará. lobi mbala oyo Disse: desta vez naza koespere ke ndokola naboteli ye troisième mwana espero, conforme tive o terceiro mobali filho, akosatashe nanga ele se aconchegará a mim. ntango nazobedite lobi na butu phrase oyo Quando eu meditava esta frase, naye kocomprendre souffrance ya Leia entendi o sofrimento da Leia. akomaki na niveau Chegou até ao nível, azoespere lisusu te ke mobali alinga ye já não esperava o amor do marido para ela, amoni ke mobali amikabi mobimba epai aleki na porque ye viu que ele entregou-se de tal maneira à sua irmã, akomi kolukaka kamwa attachement mas estava a procurar pelo menos um aconchego, kamwa pokwa mobali aye kobetela ye kamwa lisolo que viesse conversar com ele pelo menos. azozelaka yango attachement Esperava esta ligação, azozela liso bolingo te complètement désespéré completamente desesperada, mais attachement yango azwi yango pe mas te este aconchego também nem aye teve. kobota quatrième mois Teve o quarto filho, apesi kombo ya juda deu o nome de Judá, loyembo louange é o cântico, louvor. mais Jacob Mas Jacó aza kaka kuna te não está nem aí. amen Glória. siko bitumba ebandi E agora começou a peleja. rachel eleki Raquel, a irmã menor, kitoko mingi lindérrima. soki azoleka Quando ela azodenda passava, gingava. bombanda ezali conflit ezali A rivalidade, a conflito. leya moya adenda eza te A parceke Leia não balingi tem ete como xingar porque não era amada. rachel eleki aleki kitoko A Raquel era mais linda. mobali amikaba epai ya rachel O homem entregou-se a Raquel.
Mais ça dit plus ou moins 7 ans. Fizeram mais ou menos 7 anos. Depuis Babalana, Desde que 7 casaram. ou 8 ans. 7 e 8 anos. Léa a boté bana 4. A Leia teve 4 filhos. Rachel, mon côté. A Raquel nenhum. 8 ans plus ou moins 7 ou 8 ans. Mais ou menos 8 anos. Mais boyoka. Mas ouçam. Après 7 ans, après 8 ans, 7 e 8 anos depois. Rachel, A Raquel talaka Léa, olha para Leia. va vivre à lopango moko. Vivem no mesmo quintal. Mutu na chambre na ye. Cada uma com seu quarto. Sikoyo Rachel, E a Raquel, ane ya liboso. primeiro ano, Kaka sanza ya liboso. primeiro mês. Amona, oh, Viu? oh. Uhum. Deuxième mois, troisième. Ei. Amona yaya como boka soy. Viu que ela começou a cuspir. Bombanda, A rivalidade. mbanda como boka soy. A rival começou a cuspir. Aboti. Teve o filho. Rachel azozela. A Raquel esperava. 2 ans après, 2 anos depois, yaya zili susuzemi. ela concebeu novamente. Rachel A azozela. Raquel esperava. 4 ans, 5 ans après, 4, 5 anos yaya depois, zizemi. concebeu. Aboti. Teve Aboti 4. 4 filhos. Kanda imatia. E subiu uma ira dentro dela. Alingi abimisa conflit polele. E queria abrir abertamente o Au lieu conflito. ya kende directement epa ya yaya. Em vez de ir diretamente Au para a lieu irmã mais a velha, attaquer Léa, de atacar a Leia, epa mobali. foi aos Au postos. lieu ake na kanda. E foi bem nervosa. Bible lobi A Bíblia diz, apporter envie. ela teve inveja. Donc ekomina zua Quer dizer, uma na inveja kanda. e ira. Boyeba Saibam que conflit que o familial conflito familiar ebotaka kanda, produz ira, ebotaka zua, produz inveja ememaka vengeance. e traz vingança. Glória. Yes. Soki Se mutu moko atelemi liboso na yo na conflit, alguém levantar contra ti no conflito, boyeba ke posa na ye suka-suka efa koyisa. saibam, seu desejo é derrubar-te. Akobosana ke boza membre ya famille Se moko. esquecerá que são membros da mesma família. Rachel A Raquel atelemisi zua, ergueu a inveja, atelemisi kanda, ergueu a ira, aluki se venger. procurou vingar-se. Vengeance ya Rachel A vingança da Raquel eluki koswana te. não procurou discussões. Vengeance ya Rachel A vingança da Raquel eluki bitumba te. não procurou Pour se combates. venger, Para il faut vingar-se, yepe azozemi. ela também deve conceber. Akepa mobali. Foi aos postos. Jacob. Jacob, Bible lobi na kanda. a Bíblia diz: peira, Pesanga mwana Jacob. dá-me filhos, Pesanga mwana. dá-me filhos, Sinon te nazokufa. senão eu morro. Église bozoyo kanga. Glória a Deus. Pesanga mwana sinon te Dá-me nazokufa. filhos, senão eu morro. Jacob pe atomboki. Jacob também Yo pe Rachel. disse: tu também. Est-ce que nga naza Será que nzambe? eu sou Deus Oyo asala yo zala stérile. que fez de ti estéril? Nga moto napesaka bana. Sou eu quem dá filhos. Bolanda histoire parce que na 4e épreuve comment na conséquence ya ba mama wana likolo ya bana E acompanhe a história porque verão a consequência destas mães sobre os filhos. na 4e point. No 4º ponto, Rachel etango ayoki bongo. quando a Raquel ouviu isto, Bible lobi asalini. a Bíblia diz o que ela fez. Conflit na ye na yaya na ye nazo répéter eza ya bitumba ya nzoto te. O seu conflito, digo, com a sua irmã não é de um Eza combate ya físico. kofingana na balabala te. Não é de disparatar-se, Parce que papa na bango pe aza wana. porque o pai também está lá. Ok. Foi-se. A se rappeler coutume na bango mosusu. Relembrou-se de um outro ponto da Coutume ya tradição. mboka wana elobi O boye. costume dizia o seguinte: Soki mwasi akoti libala se uma mulher casar-se ke azobota te, e não conceber, akoki kozwa mwana mosala na ye ya pode mwasi tomar a sua serva, apesi ye na mobali na ye. entregar a seu esposo, Mwana oyo akobotama o filho que será na relation nascido wana desta ye relação, kolo mobali a proprietária akoadopte mwana wana do akokoma marido vai lokola ya ye. adotar, será como seu Rachel filho. alobi oh Raquel me disse, naza na mwana mosala. mas eu tenho uma serva. Bien aimé, Bem amados, est-ce que boza koimagine eloko wana será que imaginam isto? azozwa mwana mosala Está a tomar uma serva, azopesa ye mpe ya mobali dá ao marido. ntango mobali akobima na mwana Quando o mosala marido se envolver com a to serva, répondre mwana responda. mosala wana akomi nani liboso ya Rachel? A serva torna-se quem diante Akomi de Raquel. mpe mbanda. É uma outra rival. sikoyo ye Rachel E a Raquel, azoboya kibombanda ya yaya ela nega a rivalidade da azondima irmã, kibombanda ya mwana mosala. mas aceita da serva. Oni conflit ekolalisa bato mosusu pongia. Vês, o conflito fará outros dormirem aqui. nalobaki na koganga te soko koyoka eloka Eu disse, não gritarei. Quem dormir, kozonga mabo italio na sonha koganga te. bem. Não vou gritar. J'enseigne. Eu ensino.
Recebe a Europa, nem passaporte Je dois vous communiquer la connaissance. Devo comunicar o Pour te lancer conhecimento. la connaissance, soit to bunda, pour te to Para koisa. que Milimo wana ya mabe. conhecemos Yo itaka na o conflit mau ya famille. espírito. Yes. Rachel a vu mwana musala. Raquel tomou a sério. Akotisi na chambre. Introduziu no quarto. Bimia na mobali nanga. Disse: envolva-te com meu esposo. Babimi na mobali. Envolveram-se. Mwana musala zuize. Ela concebeu. Aboti mwana liboso. Teve o primeiro filho. Pesi kombo. Deu nome. Azuize mi amibale. Teve o segundo. Aboteli mwana. Teve filho. Rachel a como sepela. A Raquel começou a alegrar-se. Oyoka. Ouçam. Quelque part. Numa Na parte. habitação que mwana ya mibale. Não sei se o segundo Ya filho mwana musala. da serva. Tango abotami. Quando nasceu. Oyoka phrase ya Rachel. Ouçam a frase da Raquel. Lobi o nzamba yokinga. Disse: oh, o Senhor ouviu. Nabundaki contre yaya nanga. Eu pelejei contra a minha irmã. Pe na longi. E eu venci. Lukelanga verset 1. Versículo 8. 7 a 8. Genèse 37 à 8. Bila, servante de Rachel devait encore enceinte et enfanta un second fils à Jacob. Rachel dit: j'ai lutté divinement contre ma soeur Ozoyoka. et j'ai vaincu. Et elle l'appela du nom de Nephtali. Alobi nabundi contre yaya nanga. Disse que eu pelejei contra a minha Pe na irmã longi. e eu venci. Donc bozo mona déjà conflit. Já estou a ver o Parce que conflito. mwana musala Porque a serva aboteli bana teve mibale. 2 filhos Pona Rachel Para Raquel, eza elonga. é uma Donc vitória. problème ya Rachel. O problema da Azala Raquel na bana que tem a contre filha yaya na ye. contra a sua irmã. Nalina tuna yo na famille. Quero perguntar na Famille família. oyo ya yo. A tua Nani família. atelemela vie na yo? Quem se opôs contra a tua vida? Azali. Alguém. Nani alandelaka banzela na yo? Quem segue os seus caminhos? Nani atunaka misala yo osalaka? Quem pergunta o que tu fazes? Azali membre ya famille na É yo. um membro da tua Na família. sina teya bino Já awa. preguei vos Ke na cá repetaka chaque e fois. repito cada vez. Ke ba problème ebele ezotungisa biso lelo. Muitos problemas nos atormentam hoje. Oluka nanu mosika te. Não procure distante. Tala nanu na famille na yo. Olhe na sua Moto oyo família. akangaka yo azali. Alguém que prende a sua vida. Rachel Raquel. alobi na bunda. Disse: eu Nabundaki pelejei na yaya. contra a minha Me irmã. yaya Mas a irmã amonaka Rachel kofinga ye te. não vê Raquel Yaya disparatando. amonaka Rachel kombanki ye respecte. Não vê que falta o Bafandaka respeito. na biso babango bien. Vivem bem. Zokande Rachel Afinal, a Raquel aza na conflit. tem um conflito. Histoire soki wana te. A história não termina por aí. Bapesanga 10 15 minutes tosilisa. Dá-me 10, 15 minutos, vamos terminar. Yaya ngo Leya. A irmã mais velha, Leia, Bon, nalingi na poser question. quero fazer uma questão. Leya aboti bana combien? Leia teve quantos filhos? 4. Rachel Raquel, na nzela ya mwana musala. através da Aboti serva, combien? 2. Bango mibale. Entre as duas, Nani azoganye? quem está a ganhar? Leya aza na 4. A Leia tem En plus, 4. ya ye moko. E são delas. Rachel aza na 2. Raquel tem Mais ya 2, ye moko te. mas não são dela. Otala réaction ya Leya. Mas vê a reação da Leia. Tangaki yango. Já lemos. Bible lobi. A Bíblia diz: Leya tango amoni ke mwana musala Rachel aboteli ye bana mibale. quando a Leia viu que a serva da Raquel teve 2 Ye pe filhos, kanda elamuki. ela também aí Ye pe zuwa etelemi. A inveja Ye pe levantou-se. ake kozwa mwana ela musala na também ye. foi buscar sua serva. Asali lokola Rachel. Fez como a Amemi Raquel. epai ya mobali. Trouxe ao marido. Botelanga bana. Tenha filhos Mpona para moni mim. lokola 4 oyo. Porque parece os 4. Nakobota lisusu te. Já não terei mais filhos. Me azomene 4-2. Mas tem 4 anãos que 4 vencer. wana ya ye Os 4 moko. são dela. Oyo kuna eza ya koadopte. Os outros são adotivos. Olio asala lolendo. É de orgulhar-se. Conflit O ekoti. conflito Alobi entrou. nakoki koeshue te. Disse: não posso ser Bona derrotada. Devo acrescentar. Azwi mwana musala na ye. Tomou a sua serva, Apesi mobali. deu ao marido. Kuna pe babimisi mibale. Lá também tiveram mais 2. Alléluia. Glória. Me botala. Mas reparem, Soki bokotanga histoire ya bana mibale ya se suka. lerem a história dos 2 últimos filhos Na bana 4 ya liboso. e dos 4 primeiros, Eloko moko ekoremarke. notarão algo. Tango azobota bana na ye ya liboso 4 ya Quando ye tinha moko. seus 4 filhos, Okoremarke ke makanisi na ye nyonso. notarão que todo o seu pensamento Ezomata epai ya Nzambe. virava a Deus. Quelque part, Numa parte, Leya azali ko-exprimer reconnaissance epai ya Nzambe azopesa ye a bana Leia expressava gratidão ao Deus que lhe dava filhos na ndako ya bombana. na casa de rivalidade.
metango mwana musala ya Rachel abandi obota. Mas quando a serva da Raquel começou a ter filhos, Conflit pe elamuki kati na motema ya o Lea. conflito desperta-se também no coração da Suwa Leia. pe elamuki na motema ya A Lea. inveja também se despertou no coração da Lea Leia. komi charnel. A Leia tornou-se carnal. Bana oyo mwana musala na ya kopesa ye Os mibale. filhos que a sua serva dará, Bokotala bakombo azopesa. verão os nomes. Bakombo wana ezobima lokola mbwakela. Os nomes parecem até que é uma indireta. Donc awa azokumisa lisusu nzambe Aqui te. já não glorifica a Deus. Comment on dirait ba effort na ye personnel de Parece que são seus esforços Oui, parce que pessoais. réellement ezalaki ba effort na Que ye. realmente foram seus esforços. Mwana musala mutazobotela ye. Porque a serva, quem tem filhos para ela, Donc nalingi naloba na bino Quero vos dizer ke na ndako ya bombanda numa casa de bamama rivalidade, mibale wana estas duas baza na mães conflit têm e conflito. conflit wana ekolanda bana Este conflito yo seguirá os bota na filhos. famille ya ndenge nini tu nasceste em que papa na tipo de bino azalaki na família? basi boni. O seu pai tinha quantas mulheres? Qu'est-ce qui s'est passé entre bamama na bino? O que aconteceu entre vossas mães? Pourquoi lelo vi na yo eza na souffrance? Por que a tua vida está no sofrimento? Peut-être eza cause ya conflit ya famille. Talvez é por causa do conflito da família. Na Kisasa Em Kinshasa, eza na papa moko há um senhor, azalaki na mwasi na ye. ele tinha sua esposa. Je crois babota bana 4. Creio que tiveram 4 Baoyo filhos. bayebi Kinshasa baza ko vivre na yolo. Os que conhecem Kinshasa moravam em Yolo. Azalaki très bien. Estavam muito bem, Mais maman azalaki ko voyager mingi. mas a mãe viajava muito. Ndeke ba Brazzaville. Ia para Brazzaville Kaka ndenge ya koluka. para procurar Po dinheiro. maman azalaki un peu kasa kasa ya koluka. Porque ele era forte mesmo nos negócios. Alléluia. Glória! Maman pe azalaki na camarade na ye ya mwasi. E a mãe também tinha sua amiga. Camarade intime. Sua amiga íntima. Donc Elie oyo. Ou seja, partilhavam Camarade quase intime. tudo. Amiga íntima. Maman ayebisi camarade. Disse a amiga, Lolenge na voyage à Kaboye. conforme eu viajo, De temps en temps, de tempo em tempo, yakaka na ndako venha em casa osungaka papa ajudar o na pai bana. com os filhos. Bana deja basi bakoli. Os filhos já são Bakoya crescidos. kosunga na nini? Serão ajudados em quê? Mama kendaka. A mãe vai, Zokande na simawa afinal aqui makambo ebongwana. as coisas Papa transformaram-se. zua camarade O pai akomo tomou a bima na amiga ye. como amante Zemi pe ekoti. e também concebeu. Mama ya ndako aya voyage moko boya ye koyoka sango. A mãe de casa ouviu. Trop tard camarade azali su camarade te akomi Já é mbana. tarde, já não é amiga, tornou-se Mbana ngo rival. pe aza deja na De zemi. uma rival Tango grávida. azwi nouvelle wana. Quando teve esta notícia, Apike crise ya tension. ela teve uma crise de tensão. Akoya akufa. Caiu e morreu. Akufi Morreu, atiki bana 4. deixou 4 filhos. Papa pe lokola silaki kotia oyo zemi. O pai, como já engravidou ela, Atiki relation wana te. não deixou aquela relação Akobi na yango Avançou. kino abotisi mama wana bana. até que teve filhos com esta mulher. Ndenge tozoloba boy. Conforme falamos cá, Bana ya mama oyo akufa. os filhos da Na falecida bana ya camarade ya mama tikala na papa na e os bango. filhos daquela que ficou viva Soki bakutani na nzela. se encontrarem-se, Bapesanaka tambote te. nem sequer se saúdam, Me baza na makila moko. mas têm mesmo Ya papa sangue wana. deste senhor. Bombanda ya bamama A mibale. rivalidade de duas Na mães liwa ya mama moko e a morte de uma mãe ememi conflit. trouxe E conflito. conflit wana Este conflit, soki yesu akoti na se kati Jesus te não entrar, kino bakokufa até morrer, bakotikalaka koyokana te. nunca haverá Parce que entendimento. mpona bana ya mama oyo akufa Porque para os filhos da falecida, responsable ya liwa ya na mama na bango responsável da morte ezali da sua camarade mãe ya mama na é bango. amiga da mãe. Amen. Glória. Tobeteli nano yesu maboko. Aplaudimos fortemente a Jesus. Totangi passage ya suka toka bwana. Vamos ler a última passagem para nos separarmos. Genèse toujours chapitre 30 Gênesis 30, verset 14 à 24. 14 a 24. Tokosukisa wana. Vamos terminar aí. Gênesis 30, 14 a 24, faça a leitura em nome de Jesus. E foi Ruben nos dias de cega de trigo, e achou mandragora no campo, e trouxe-as a Leia sua mãe. Então disse Raquel a Leia: ora, dá-me das mandragoras do teu filho. E ela disse: eis já pouco que haja tomado meu marido, tomarás também as mandragoras do meu filho. Então disse Raquel: por isso se deitará contigo esta noite pelas mandragoras do teu filho. Vendo, pois, Jacob à tarde, do campo saiu Leia ao encontro e disse:
a mim entrarás, porque certamente te aluguei com as mandragoras do meu filho, e deitou-se com ela aquela noite. E ouviu Deus a Leia, e concebeu, e teve o 5º filho. Então disse Leia: Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado a minha serva ao meu marido. E chamou seu nome de Issacar. E Leia concebeu outra vez, e deu a Jacob um 6º filho. E disse Leia: Deus me deu a mim uma boa dádiva. Desta vez morará meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou seu nome de Zebulon. E depois teve uma filha, e chamou seu nome Dina. Lembrou-se Deus da Raquel, e Deus ouviu e abriu a sua madre. E ela concebeu, e teve um filho, e disse: tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou seu nome José, dizendo: o Senhor me acrescentará outro filho. Palavra do Senhor. Genèse 30, 14 à 24. Ruben sortit au temps de la moisson de blé et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa: donne-moi, je t'ai pris, des mandragores de ton fils. Elle répondit: est-ce peu que tu aies pris mon mari, pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? Et Rachel dit: eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit: c'est avec moi que tu viendras, car j'ai été acheté pour les mandragores de mon fils. Acheté. Et il coucha avec elle cette nuit. Dieu exauça Léa, qui devait enceinte, et enfanta un 5e fils à Jacob. Léa dit: Dieu m'a donné mon salaire, parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Et elle l'appela du nom d'Issacar. Léa devint encore enceinte et enfanta un 6e fils à Jacob. Léa dit: Dieu m'a fait un beau don. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils. Et elle l'appela du nom de Zabulon. Ensuite, elle enfanta une fille qu'elle appela du nom de Dina. Dieu se souvint de Rachel, et il l'exauça et la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils, et elle dit: Dieu a enlevé mon opprobre. Et elle lui donna le nom de Joseph, en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Parole du Seigneur. Aplaudimos pela palavra, queremos ouvir. Acrescente júbilos em nome de Jesus. Glória. Loba simananga. Diga após-me. Loba vraiment na kondima nyonso. Diga com fé. Olobi ngai ndeka tanga kombo na yo. Diga: eu da Silva. Ngai ndeka. Eu da Silva. Nakokufa te. Não morrerei. A causa ya conflit ya famille. Por causa do conflito da família. Oyo nyonso. Todo aquele Nayeba ye. que eu conheça. To nayeba ye te. Ou não conheça. Oyo azana famille nanga. Que está na minha família. Oyo azana conflit nanga. Que tem um conflito comigo. Azala na mosika. Esteja distante. Azala pene nanga. Esteja perto de mim. Eu declaro hoje: está caído abaixo dos meus pés. A minha bênção. Estou assegurado nesses 21 dias. Aplaudimos fortemente e jubilamos para Jesus. Glória. Ouça, vamos terminar. E conviviam sempre na rivalidade. Léa, do seu próprio ventre teve 4. Pela serva 2. Raquel, até o momento, só tem 2 filhos que teve através da serva. Mas enquanto conviviam, no período que acabamos de ler a passagem, malgré que Léa, apesar que a Léa, digamos, deu 6 filhos a Jacob, mas Jacob, o coração não se virava para Léa. E como aqui mesmo na período que Jacob a comi vraiment que fanda kaka na Rachel. Houve um período que Jacob só morava já com a Raquel. Na kuki ko kanisa, como na makanisia Jacob. Posso ver o pensamento de Jacob. Jacob akokaki koloba boy. Jacob podia dizer:
Por que estás ligada só com a Raquel? Jacob pode responder: eu nunca procurei a Leia. Eu amei a Raquel. A Leia me foi dada forçadamente. Deixem ficar com a mulher que eu amo. Apesar dos filhos, Jacob estava mais só com a Raquel. O eu te amo é só para Raquel. Mas a Raquel não concebia. Certo dia, o primeiro filho da Leia, seu nome é Ruben, foi lá para Lavra. Quando foi para Lavra, foi encontrar-se com uma pequenina árvore. Chama-se mandrágora. As mandrágoras também eram raras. Mandrágoras podemos chamar como uma maçã do amor. E neste tempo, os desta época procuravam bastante a mandrágora, porque esta árvore, uma flor pequena, as suas raízes têm forma de cenoura. Cenoura, sim. Tem uma forma para baixo. E a cenoura tem mais ou menos duas raízes. Se arrancar a mandrágora e ergueres, verá que terá mesmo a forma de cabeça, como uma pessoa de pé. As raízes levantam como os pés, e a sua flor por cima, com os frutos. Neste tempo, diziam que a mandrágora tem dois poderes nos que estão casados. Em primeiro, a mandrágora desperta o desejo sexual. O desejo sexual. Em segundo, a mandrágora dá fecundidade à mulher que é estéril. 2 pontos. E Ruben encontrou-se com mandrágoras na mata. Arrancou. Ruben, conforme é filho da Leia, entrou neste conflito. Quando ele teve as mandrágoras, a Bíblia diz, teve as mandrágoras para ir a Raquel, a sua mãe. Por que não podia dar a Raquel? Porque com essa peleja entre sua mãe e a Raquel, como filho da Leia, viu que teve esse bebê, pode ajudar a sua mãe para que o seu pai pode entrar no quarto da sua mãe. Quando trouxe as mandrágoras, ele contou a história. Chegou até Raquel. Viviam no mesmo quintal. A Raquel levantou-se, muito corajosa, como também era amada com todo orgulho. Dessa vez conversaram. Foi pra Mana, como é? Qual é o problema? Mana, qual é o problema? Ouvi que tens mandrágoras. Sim, qual é o problema? Dá-me um pouco das mandrágoras. Ouça a igreja. Mandrágora tem 2 poderes: despertar o amor e a fecundidade. As duas, cada uma tem problema. A Leia queria despertar o amor do marido. A Raquel, Leia aí está disputando a mandrágora. A Raquel também procura ter filhos. Para ela, se tiver a mandrágora, será fecunda, vai conceber. A mandrágora trouxe conflito. Disse a irmã, disse a Leia, dá-me um pouco das mandrágoras. Ouça a resposta da Leia. Pela primeira vez, desde anos, primeira vez, abriu seu coração e fez sair o que estava no seu interior. Demonstrou o conflito abertamente. Disse a Raquel, tu recebeste meu marido. Disse meu marido.
tanga phrase wana bien. Leia bem esta frase. Osili kobotolanga mobali nanga. Recebeste o meu marido. Olingi lisusu obotolanga mandragore. Vai receber as mandrágoras. Donc malgré kalobakate, Apesar de não falar, malgré minyoko eza na kati ya ndako, apesar do sofrimento, abombaka na motema. escondia no coração. Conflit efandi na O motema. conflito estava no Yango coração. nazoyebisa yo. Por isso eu digo, Okozala na membre ya famille. pode ter um membro da Okanisi família. boyokanaka. Pensas que é Bolinganaka. entendimento. Ama-o. Soka nde kati na yo. Afinal, dentro de ti, Kati na ye conflit. dentro dele há um conflito. Rachel, Raquel ayebisi boy. disse a ele o seguinte: Bisoko apesinga mandragore. se me deres as mandrágoras Na butu ya lelo, na noite de hoje, nazopesa yo Jacob. eu dou-te Jacob, Akende olala na yo. que vai dormir contigo. Donc Jacob akendeki biso pa Lea Quer te. dizer, Jacob já nem ia ter para Leia. Bakomi kokopere. Começaram a cooperar. Lea lokola alukaka ata mokolo moko Como a bavisite ye. Leia procurava pelo menos só um dia, Azwi mandragore. tomou as mandrágoras Apesi Rachel. e entregou para Raquel. Na pokwa De noite, Jacob epai akendeki na bilanga azozonga. Jacob voltava. Ozonga azozonga. Na sua volta, Mbala liboso lisusu. pela primeira vez, Lea atelemi akende oyamba ye. Leia foi recebê-lo. Mobali na nga. Meu marido, Lelo hoje okolala dormirás na mbeto na nga. na minha Jacob, cama. ebandi boni. Como? Ayebisi Jacob. Disse a Jacob, Oyoka phrase. ouça a frase: Nasilaki kosomba yo eu comprei-te mpona butu ya lelo pela noite de hoje na nzela ya mandragore napesi com as Rachel. mandrágoras que eu dei para Raquel. Nasombi yo. Eu comprei-te. Eza liso bolingo te. Já não é amor. Eza lokola mwasi ya ndumba azoluka mobali na É makasi. como a mulher prostituta que procura homem forçadamente. Nasombi yo. Comprei-te. Oyoka niveau ya conflit. Ouça o nível do conflito. Jacob mpe ake na mbeto. Jacob também foi. Alali butu wana na Passaram a noite juntos com a Leia. zemi ekoti. Entrou uma gravidez. Azwi mwa Teve um filho. zemi ekoti. Segunda Aboti. gravidez. Botala bakombo sikoyo ya komi Vê opesa. agora os nomes que está a dar. Lea A Leia aboti bana mibale teve 2 ya filhos, ye moko. Ela Na própria. 4 ya liboso. mais 4 os primeiros. Sali 6. As 6. Muke muke aye kobota dina Teve mais Dina, sim. ndeye kosala 7. É que fez 7. Me nalingi bolimbisanga Quero que perdoem. batangela biso bakombo azopesa bana surtout ya mibale wana nde signification ya kombo wana. Que Tangela. leiam os nomes que ela dava. Olanda bien. Acompanhem muito bem. Verset 16. Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit: c'est avec moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. Et il coucha avec elle cette nuit. Dieu exauça Léa, qui devint enceinte, et enfanta un 5e fils à Jacob. Léa dit: Dieu m'a donné mon salaire, parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Et elle l'appela du nom d'Issachar. Léa devient... Telemanano wana. Olanda bien. Acompanhe bem. Tango botangaka Biblia botangaka bien. Quando lê a Bíblia, leem com calma. Bible bandi koloba boy. A Bíblia começa a dizer: Dieu exauça Léa. Deus respondeu Leia Apesi zemi. e fez-la conceber. Mais tango Léa boti. Mas quando a Leia Boyoka teve filho, kombo azopesa mwana. ouça o nome que está dando ao filho. Signification ya kombo O significado alobi boye. disse: A reconnaître nzamba alobi nzamba apesinga mwana. o Senhor deu-me um filho. Mais asuki wana te. Mas não terminou Alobi ali. te nkolo merci. Não disse Senhor obrigado. Apesi explication. Deu a explicação. Alobi boye. Disse o seguinte: Nzamba apesinga mwana. o Senhor deu-me Po filhos amonaki ndenge nazwaki mwana musala na nga porque napesi na viu do mobali na jeito nga. que eu dei a minha serva ao meu marido. Mpo na Léa, Na Léa, raison nzambe apeseli mwana a razão que o Senhor eza deu po filho ete ye Léa é porque ela Léa andimaki mobali na ye aceitou seu alala na mwana marido musala se na ye. deitasse com a Ça n'a serva. pas de sens. Isso não faz sentido nenhum. Donc nautaki koloba ke Léa aza lisusu spirituel vraiment Eu te. disse que a Leia já não é espiritual. Totangi kombo ya mibale. Verset 19. Léa devint encore enceinte et enfanta un 6e fils à Jacob. Léa dit: Dieu m'a fait un beau don. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils, et elle l'appela du nom de Zabulon. Amen. Amen. Alobi mbala oyo mobala kofana na nga. Esse texto Po está ete na preparado boti mwana nakomi na bango 6. 6º filho. Awa akomi ko reconnaître bolamu ya Nzambe. Aqui está reconhecer a bondade de Deus. Nalingi nasukisa awa. Quero terminar aqui, Conclure te. concluindo, não. Conclure te. Não vou concluir, Parce que nazo continuer lobi. porque estou a continuar amanhã. Eloko na ningi nayebisa yo na
mokolo ya lelo. O que eu quero dizer-te no dia de hoje, Awa tozobanda 21 jours. enquanto começamos os 21 dias, Zonga na ndako, volte para casa, sambela, ore, méditer. medite, Tala famille na yo. repare a sua família, Solola na ba membre da famille soki bazali. converse com os membros da família Benga se estiverem baboti na vivos. yo. Chame os seus pais, Loka oyebe pai wapi conflit ezali. procure saber onde há conflito. Koloba te ke na famille nanga conflit ezalaka Não te. diga que na minha família não existem conflitos, Peza na ba moso bazali awa. porque há outros que cá estão. Bango moko baza déjà, bango moko baza na ba conflit na ba parents Eles baboti próprios bango. têm conflitos com os seus pais. So azali awa asolaka na papa na Um outro ete. está aqui não conversa com seu Asolaka pai, na mama na ete. não conversa com a Pepa mãe. na mabe. Quer dizer, Esse tiveram é déjà problemas conflit. graves. É um conflito. E conflit wana. E este Eu conflito risquei kangela yo ba porte ya lipambo. arrisca-se a fechar as portas de bênção. Maloba nini papa aloba? Que palavras o pai disse? Maloba nini mama aloba? Que palavras a mãe Tango disse boswanaka. quando discutiram? Soko swana na papa na mama te. Se não foi com Bala seus mosusu parentes, swana na noko. talvez com tio, Peut-être na cousin, talvez com na primo, nièce wana, com a sobrinha, na oncle, na com tante. tio, a tia. Nini yango ya kenda nango na mutu na ye. Foi com o que na sua mente? E soki afandisa makambo wana na motema na Se ye. pôs isso no seu coração, Eloko nini asala o que é que pour fez a se venger contre para yo. vingar-se de ti? Parce que conflit Porque o conflito esengaka vengeance. requer vingança. Vengeance ya E a kotelemisa. vingança que Ekoki levantará komema ye na bonganga pode levá-lo na pour abebisela miscaria yo vie. para destruir a sua vida. Soki ake na bonganga te, Se não for na miscaria, akoki kozala ye moko ndoki. pode ser bruxo Azolakela yo mabe. e te amaldiçoar. Parce qu'il faut absolument akoyisa Porque vie na yo. absolutamente deve à derrubar cause ya sua vida conflit. por causa do conflito. Lolenge Rachel na Lea, Conforme Raquel moko e te Leia, akokaki kondima atikala em sima. uma aceitaria ficar para Bitumba trás. ya mokolo na mokolo. Pelejas cotidianas. Okanisa te ke conflit wana esali déjà 16 ans. Não pensa, já fez 16 anos. Esali 4 ans. Fez 4 Koloba anos. te esi eleka na yango. Não diga que já Nasi na passou. bosana na Já nga. me esqueci. Yo bosani. Tu te esqueceste. Est-ce que ye kuna bosana? Mas será que a outra pessoa se esqueceu? Nzambe apambola Que o maloba. Senhor abençoe a sua palavra.